Fala, sucesso! Bem-vindo ao canal de graça. Porque é muita informação de graça. E esse vídeo hoje, ele é muito interessante, ele é muito curioso, ele é muita informação e eu quero ir direto para ele. Por quê? Porque ele, de certa forma, esse episódio serve de base para a criação de algumas outras religiões. Você, de repente, não sabia disso. É um texto que ele não é de comum acordo com vários segmentos de intelectuais na área espiritual. Só que, porém, você vai ver algumas coisas que passaram desapercebido e hoje vai ser explicado. Tá preparado? De repente, e outra, Gladys, é a verdade plena. Lamento de dizer, tem coisas só quando você chegar no céu, você vai chegar assim, meu Deus, Deus, eu achava que era uma coisa e era outra. Só Deus Supremo sabe de tudo. Eu não tenho a verdade máxima. Porém, eu tento ao máximo buscar respostas para você. Tá preparado? E qual que é o tema de hoje? Tá aí, ó. Tadã! 12 razões irrefutáveis de que Samuel não voltou dos mortos. Olha que interessante. Ou poderia ser esse tema. De repente você veio através desse tema. Qual o tema, Gladys? Olha que interessante. O espírito de Samuel invocado para Saul era de luz ou de trevas? 12 provas de que não era ele, Samuel. Ou também pode ser esse aqui. Pode ter, você provavelmente veio através dessa capa. 12 motivos bíblicos que desmascaram o espírito falso invocado por Saul. Meu Deus do céu, mano. Eu tô preparado. O que vem por aí? Vamos comigo que hoje vai ser muito mais rápido. Eu quero te passar coisas aqui que provavelmente demorariam 5 episódios de 1 hora. E eu quero fazer isso em muito rápido. Preparado? Vamos comigo então. Como as religiões veem esse episódio? Antes de mais nada, a gente tem que entender. As religiões, cada religião tem uma forma. E olha aí, ó. Facinho pra você, ó. Como cada religião enxerga esse episódio. Aí tem ali a tradição. Tem a tradição evangélica. Porém, ela tem ramificações. Mas a maioria, ela vê Samuel... olha que interessante. Samuel apareceu pro evangélico? Não, era um demônio. A necromante é válida? Não deram muito poder para necromante. Origem da manifestação é uma ilusão demoníaca. Saul estava certo? Totalmente errado. Então, Saul, nesse episódio, ele estava totalmente errado. Tradição católica histórica. Talvez Samuel apareceu? Talvez, por conta de Deus. Então, ele se assemelha um pouco ao judaísmo. Necromante é válida? Não, ela não tem poder nenhum. Origem da manifestação: juízo divino ou engano demoníaco. Então aqui a católica tem esse pensamento. Errou gravemente. Saul estava certo? Não, ele errou gravemente. Visão judaica: Samuel apareceu? Talvez. É um caso único permitido por Deus. Algumas linhas, isso aqui é mais a linha justamente da linha judaica, que é justamente os fariseus. Eles tinham esse pensamento que Deus permitiu que Samuel viesse para pesar mais ainda sobre ele. A necromante é válida? Não, porque eles também não dão poder. A origem da manifestação: permissão divina ou engano. Então, foi uma permissão que Deus permitiu que houvesse o engano. E Saul estava certo? Pecado gravíssimo do judaísmo, porque você está indo. Isso realmente um pecado gravíssimo. Tradição espírita. Samuel apareceu? Sim, era Samuel mesmo. Então a visão espírita pensa dessa forma. Necromante, a necromancia é válida? Sim, aqui explica que realmente os espíritos podem, os mortos podem falar aos vivos. A origem da manifestação: Samuel era um espírito. Foi o próprio espírito Samuel que subiu. Saul estava certo? Não, errou na intenção.
O islamismo, que também tem duas vertentes, mas a maioria, ela protege o quê? Samuel apareceu? Não. Impossível. Ali é impossível. A necromancia vale? Não, não. Não, é um espírito de engano. Origem da manifestação é o Jin. Lembra? O Odin. Olha, demônio, que são gênios. Saul estava certo? Ato de idolatria e pecado. Então, se você for analisar aqui, cada uma tem uma forma de pensamento. Gladys, e qual que é a certa? Gente, já te falei. Certa linda. Mas eu vou te dar algumas ferramentas que provam que esse espírito não era de Samuel. São mais de 12. Eu coloquei 12 aqui, mas é mais de 12. Como essa história começou? Então a gente tem que entender o que levou, o que leva uma pessoa a ir visitar e ao mesmo tempo procurar espíritos. A gente tem que entender o que levou o rei Saul a fazer tal abominação. De repente, você já deve ter, poxa, eu já fui numa pessoa, Gladys, a mulher, o cara sabia tudo de mim. Não se preocupe, não. Balaão, profeta Balaão, também fez isso. Tem um vídeo aqui que fala sobre isso. Balaão foi mais profeta, olha que doido. Ele foi mais profeta, muitas vezes, que muitas linhas falam, que ele conseguiu ver coisas que nem, olha aqui que eu vou te falar, é muito forte, nem Moisés, que é considerado um grande profeta, um homem de Deus, não viu. Até a oração de Balaão é utilizada até o dia de hoje. Então, qualquer pessoa pode ter dons. Até Balaão tinha. Então, muito cuidado com isso. O cara fez sair coisa de... Quantas pessoas que você viu que depois usavam espírito de engano? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como essa história começou? Vamos lá, Saul, 1 Samuel 28, 3. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Saul aqui tinha acabado com todo mundo que era médio, todo mundo, porque no momento que ele estava no espírito, ele obedeceu a Deus. Ele falou, todo mundo que for aqui, que mexe com o espírito de engano, pode mandar matar. Só que depois que ele foi acometido por loucura, pela obediência, e Samuel deixou de falar com ele em vida, aconteceu o quê? Ele simplesmente, olha aqui que eu vou te falar, simplesmente começou a ficar louco. E num episódio fatídico que ele estava perseguindo Davi, ele foi lá e mandou matar todos os profetas, todos os sacerdotes. Olha que loucura. Muita loucura. Aí, primeira coisa que pode levar uma pessoa a procurar espíritos falsos espíritos. Quando Deus não ouve mais. Como assim, Gladys? O nome Samuel, olha que legal, significa El, e também Deus ouve, escuta, obedece. Samuel, chama, Deus ouve, Deus escuta. Foi o pedido também, foi o pedido que Salomão fez. Ele pediu um coração de discernimento, que ouve. Uau! E Deus ouve, havia morrido naquela época, a Saul e a todo o povo de Israel. Como assim? Samuel significa Deus ouve. E no momento que ele perdeu a conexão com aquele que ouvia, que Deus ouvia, Saul não ouvia mais a voz de Deus. Então, quando uma pessoa... Primeiro passo é quando a pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus. Meu Deus do céu. Se você está passando por esse problema, por essa questão, porque Deus não está me ouvindo, eu sou um pecador, não se preocupa não. Deus tem solução para você. Deus tem solução para você. Aí vamos para 1 Samuel 28:4. Ajuntaram-se os filisteus, olha o que significa a palavra filisteu, imigrantes andarilhos. Então cuidado com pessoas que é muito andarilha, que não tem raiz. Então filisteu significa andarilho, pessoa que não fica em lugar nenhum. Será que você é um filisteu? Não fica em emprego nenhum. Então você é um filisteu na área de trabalhista. Eu não consigo ficar em relacionamento nenhum. Então você é um filisteu na área emocional. Meu Deus, cara, eu sou um filisteu. Eu também me senti um filisteu. Tem cura? Tem. Então é só você deixar de ser filisteu. Tem coisas que você deixa de ser quando você descobre que é. Meu Deus. Entendeu?
Então, repetindo, 1 Samuel 28:4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sumnem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Meu Deus, monte inchado. Segunda coisa que pode levar uma pessoa ao erro espiritual, a procurar coisas, a saídas nada convincentes, nada de acordo com a palavra de Deus. Qual que é a segunda coisa? Muitos só se lembram de Deus nos momentos de crise. Gente, é normal. Se você for estudar a história do mundo, todo lugar onde, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, Estados Unidos, enquanto estava em crise, era um país que estava diante de Deus. Qual foi o lugar mais evangélico que você conhece? Justamente ele. Quando prosperou, todo mundo começa assim, não, Deus, eu vou no final de semana. Todo mundo começa... Gente, eu já passei por isso. Eu já passei por isso e depois eu falei, Deus, me perdoe. Porque no momento de prosperidade você esquece de orar. Ah, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí você vai esquecendo. E aconteceu isso com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava próspero, ele esquecia de ir no templo, esquecia de falar com Deus, esquecia de orar, esquecia muitas coisas. Mas quando a coisa se aperta, a pessoa lembra de Deus. Lamentável. Isso é em toda a história. Todo povo, Espanha, quando os judeus foram para a Espanha, prosperou. Aí até os próprios judeus, na prosperidade, ficavam. Aí quando tem a dificuldade, lembra de Deus. Isso é humano. Existe uma explicação para isso. 1 Samuel 28:5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Lembra? O que leva uma pessoa, de repente, eu tive um problema emocional aqui, a pessoa me abandonou. Eu faço o seu amor voltar em 3 dias. Tá bom, a que preço? Você quer um escravo? Uma escrava emocional? Ou você consegue superar? Mas eu errei. Então, não erre mais. De repente, já deu. Muitas vezes você fica orando, Senhor, livre-me de todo mal. Aí Deus te livra e você fica chateado. Livre-me de todo mal. Muitas vezes o relacionamento é o mal da sua vida. Você muda a personalidade. Cuidado. Nessas horas, as suas emoções dominam você. Terceiro, quando Deus não responde mais. Então, quando Deus não responde mais, você começa a ficar em crise. E aí nós vamos para 1 Samuel 28:6. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Já viu aquela coisa que tem coisa? Gladys, o que você acha de sonhos? Tem sonhos que são avisos emocionais. Exemplo, eu tive um amigo meu que sonhou que estava perdendo a família. Nesse caso, ele entendeu que aquele sonho, o sentimento que ele teve no sonho, fez ele alertar para cuidar da família. Então o sonho foi muito bom. Não é que ele iria perder a família, mas ele já tinha perdido. Só que ele sentiu peso. Outro foi um amigo meu que estava num avião e num momento lá de trepidação ele fez um punhado de promessa. E uma das promessas que ele falou, Gladys, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meus filhos e minha esposa. Eu falei, olha que sinal ótimo. E aí, o que você fez? Não, eu falei que se Deus me salvar, se eu chegasse ao local vivo, eu iria cuidar da minha família. E aí? Eu melhorei um pouquinho. Não é 100%, mas ele já melhorou alguma coisa. Ele não tinha tempo. Então, de repente, esse é um vídeo para você melhorar o seu tempo. Aí você tá vendo aqui, ó, cheio de canetinha aqui. Essas canetinhas não são minhas, não, irmão. Eu tenho uma filha de 10 anos que eu tenho que desenhar com ela. Eu gosto de desenhar. Você é desenhista? Não, eu gosto de desenhar. Então, é uma coisa que gostar não significa que eu sou bom. Se você tiver curiosidade, eu posso mostrar os desenhos aqui. Aqui atrás, por exemplo, muitas pessoas perguntam, o que é isso aqui, Gladys, atrás de você? São todas as viagens que Deus me permitiu fazer com minha esposa. Então, são mais de 40 países. Tá aqui. Por que você não bota? Gente, eu e minha esposa. Aqui a gente tem as fotos aqui e com palavras otimistas, que se você for ler aqui agora atrás, aqui, ó, tem palavras que subliminarmente entram no seu cérebro, porque eu quero que você tenha sucesso, tenha resultado. Depois você me fala quais são as palavras que você leu aqui atrás. Então, nesse caso aqui, Saul consultou a Deus. E o que é o Urim Tumim? Aqui a gente tem que entender que o Urim Tumim tem
vários significados. Significa luz. Se você quiser, tem sobre o manto sacerdotal, maravilhoso o vídeo. E eu explico que uma coisa que você nunca ninguém viu, porque a urinha, muitas vezes as pessoas falam que são só duas pedras, sim, a pedra do sim e do não, nem sempre é isso. Existe também os luminares, que as pedras, as 12 pedras que estavam ali, elas falavam. Como falavam? Cada pedra tem um símbolo de uma letra das tribos e que, por sua vez, Deus conseguia falar de uma forma muito mais contundente. Como, Glass? Assiste o vídeo de Eli, quando Eli chama Ana de bêbada. Tem aqui. Então, para ser uma coisa mais rápida. E aí é muito interessante, é muito curioso esse vídeo. Então, para não ficar tão extenso esse vídeo, vou me ater aqui do Urim e Tumim. Então, Deus não estava falando para ele, ou pedra do sim, do não, do jeito que você quiser. E Deus não falava com ele, porque ele tinha matado todos os profetas. E nesse momento, o manto sacerdotal estava imposto do sacerdote que estava com Davi, porque ele não deu importância a isso. É outra coisa que acontece quando você não dá importância às coisas de Deus. Saul não tinha. Ele só lembrou de Deus no momento agora que ele estava em crise. E ele já estava há muito tempo no poder. Quarto, escolhas erradas mostram servos errados. Saul, no desespero, ele chegou e falou: gente, e agora o que eu faço? Aí, alguém conhece aqui uma necromante aqui para eu conseguir falar com Samuel? Uau! Nessa hora aparece servo de todo lugar para querer ajudar o rei. E aí veio servos errados. Não, eu conheço uma necromante ali, ó, eu conheço uma. Gente, quem conhece porque já fez. Isso simboliza que ele estava cercado de pessoas que não estavam mais diante de Deus. Aqui é um outro erro. Pessoas que te dão uma sugestão de algo que é errado, é porque ela já fez. Ah, não, mas eu não fiz, mas teve intenção de fazer, ou alguém da sua família fez, e ele acredita mais do que no poder de Deus. Muito, muito cuidado. Quinto, não quer ser reconhecido no erro. Você conhece pessoa que está no erro? Aí, eu amo andar de ônibus. Então, muitas vezes eu entrei no ônibus, pastor, você está andando de ônibus? Eu estou andando de ônibus. Mas, pastor, o senhor... Gente, é bom demais, você conhece pessoas ali. Então você anda na parada, pastor, você está na parada. Gente, eu não tenho problema com isso. Aí tem gente que começa a cair um poder financeiro, aí fica com vergonha. O que vão achar de mim? Primeira pergunta que você tem que fazer: o que Deus acha de você? Nunca perca a sua humildade e nem a sua simplicidade. Isso é uma aula que você tem que ter pro resto da sua vida. Então, 1 Samuel 28:8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ele chegou para a necromante na porta dela e pediu para que ele chamasse Samuel. Olha, aqui já começa, aqui já tem vários erros, mas vamos lá. 12 erros que provam que o espírito que subiu não era de Samuel. Aqui agora a gente vai começar a te explicar onde estão os erros. Os 12 erros, na realidade são 15, mas eu vou colocar aqui, tem os bônus. Primeiro erro: a vidente não soube que aquele era o rei de Israel. Tem um episódio dos Trapalhões que eu nunca esqueço esse episódio. Depois você procura lá. O Didi chega e fala assim, ele chega e assim, necromante numa porta, né? Adivinho tudo. Qualquer coisa que você quiser saber, eu sei responder. Aí o Didi bate na porta e fala, bate na porta. E a mulher, quem é? E ele olha para o bilhete e vai embora. Ela não soube quem estava ali naquela hora. E aí a pergunta é: os demônios não sabem de tudo. Você tem que entender isso. 1 Samuel 28:12 fala: vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Em alta voz, ela gritou: pois tu mesmo é Saul. Lá na frente que ela foi descobrir que quem estava ali era o rei Saul. Então, o primeiro erro, a vidente não soube que aquele era o rei de Israel. Então, começa aqui. Se ela é a vidente que sabe de tudo, ela já deveria saber.
Gladys, mas isso não tem base? Tem. Por que que Saul foi na necromante, não para ouvir ela, mas para ouvir Samuel, que é um outro argumento. Porque Samuel, quando viu Saul, não precisou de fazer nada. Deus já tinha falado para ele quem era Saul. E falou, ó, você vai ser rei. Olha que louco, como que estava na cabeça de Saul. Saul não era um Zé Ninguém, procurando um bando de jumento do pai. Bando de burro. Aí, no momento que ele estava procurando jumento, aí ele falou, tem um profeta que sabe tudo. Aí o amigo dele levou. Esse foi um bom amigo. Levou ele lá no profeta Samuel. E Samuel, você vai ser rei. E falou tudo que ele ia fazer. Falou até que já tinha encontrado jumento. Falou tudo. Saul ficou assim, será? Eu sou uma menor tribo. A tribo dele tinha tido uma confusão no passado. E era a menor tribo. Quase foi extinta até aqui. A tribo de Benjamim, depois se assiste. Muito forte, muito completa. E aí, a tribo do lobo, menino. Aí, ele falou tudo da vida dele. Aí ele foi em quem? Na mulher. E a primeiro episódio, a mulher nem sabia quem ele era. Já começou errado aqui. Saul recorreu a uma bruxa para tentar ouvir a voz de um verdadeiro profeta, chamado Samuel. Meu Deus do céu. Ele não buscava a feitiçaria, mas estava tão longe de Deus que confiou nas trevas para tentar alcançar a luz. Gente, que frase forte. Pode também estar sendo a sua vida. Ele não buscava a feitiçaria. É o que acontece com muitas pessoas justas. Também vai para um lugar onde ele não está em busca de mágica, de maltrato. Maltrata fulano. Não. Ele está pensando em alguma coisa boa. Mas estava tão longe de Deus que confiou nas trevas para tentar alcançar a luz. Segundo erro, quebrou os princípios de Deus. Onde está isso? 1 Samuel, aí 28:9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs-me arma cilada à minha vida para me matares. Uau! O próprio Saul que estava ali criou uma lei. E ele mesmo ele quebrou seus próprios princípios. Ele quebrou seus próprios princípios. É forte isso, não é? Terceiro erro. Jurou em nome de Deus em vão. Usou o nome de Deus em vão. Quebrou um dos mandamentos diretos. Porque olha lá o que ele fala. 1 Samuel 28:10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Só que Saul não era muito bom de promessa. Ele prometeu a filha para Davi e não cumpria. Ele não era um cara de promessa. Ele quebrava suas promessas. Então aqui é outro, já é da natureza de Saul quebrar as suas promessas. Quarto erro, foi a um demônio para falar com o anjo. Gladys é muito doido, né? A pessoa vai num demônio para falar com o anjo. Esse é o quarto. Quinto, o que sobe vem de cima ou de baixo? Peraí, Gladys, não entendi. Aqui tem várias linhas de pensamento. Até esse episódio, antes da vinda de Jesus, todo mundo que morria ia para o Hades. Porém, a gente tem que entender o seguinte. Você vai entender isso. Eu já vi alguns grandes sábios falarem isso. É uma linha de pensamento? Sim. É real? Sim. Porque Jesus, depois que veio, tirou a chave e aí abriu a porta dos céus? Sim. São linhas de raciocínio. Mas eu quero que você entenda que aqui tem uma congruência muito forte. Um estudo mais, assim, mais coerente. Mas que aqui pode ter duplo sentido. Pode ter várias linhas de raciocínio. Então, o que vem de cima é uma coisa. E o que vem de baixo? Porque toda vez que quando Deus mandou a mensagem de um anjo para Daniel, ele veio de onde? Veio de cima. 1 Samuel 28:8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens de noite. Chegaram a mulher, ele diz: peço-te que me adivinhes e pela necromancia me faça subir o que eu te disser. Se está subindo, vem de onde? Vem de baixo. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir
Samuel, se veio de baixo, não poderia vir de Deus, e sim do inimigo. Muito cuidado das coisas que vêm de baixo, que a bênção vem de cima. É quando a pessoa fala assim, você tem que aprender a ter autoestima. Não, eu quero ter a estima do alto. É muito mais forte. A autoestima vem de baixo. E a estima do alto? É outra estima. Porque aquilo que vem de você está embaixo. O que vem da estima do alto, ela vem de cima. Uau, já mudou. Aqui já tem uma outra concepção de linha. Sexto erro. Os deuses do engano só podem te levar a mais engano. Um abismo leva ao outro. A gente tem que tomar cuidado que o primeiro abismo... é só um experimento. Ontem eu assisti um vídeo de uma mulher, uma mãe de uma menina, que botava ela em negócio, e ela usou a droga uma vez, e falou, filha, é a última vez. Ela usou 2 vezes, usou 3, e nunca mais saiu. Vendeu a casa, vendeu tudo por causa de uma primeira vez. Por causa do primeiro abismo. Então, cuidado com o primeiro abismo. Cuidado com experimentar. Porque é experimentar que faz você comprar. Quando você chega no lugarzinho, sempre tem o quê? A pessoa experimenta aqui. Aí você gosta e compra. 1 Samuel 28:13. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Uau, peraí. Vejo um Deus que sobe da terra. E aqui, aqui está um pouco tendencioso em algumas traduções. Vamos na tradução direta? Na tradução, a palavra é Elohim, um ser divino, ou deuses, no original. Então, o Elohim aqui, ele tem uma simbologia de ser divino. Pode ser um espírito gigante, pode ser qualquer coisa, algo criado por Deus, que é de Deus. E aqui a gente tem que tomar cuidado. No original, tá assim, Elohim. 7º erro, ele acreditou em uma mentira. Por quê? Eis que vejo um Deus, um ser. Tá. Então aqui já começa o erro ficar mais forte. 1 Samuel 28:14. Perguntou ele: como é a sua figura? Como é a sua figura? Sinal que ele não estava vendo. Ele não viu. Ele estava acreditando no que ela estava falando. Olha o perigo de você acreditar em algo porque a pessoa... Olha, a palavra tem poder. E o quê? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas também você pode ter fé naquilo que não é de Deus. Ele passou a ter fé no obscuro, não na luz. Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Peraí. Naquela época, todo mundo sabia que Samuel era a pessoa mais famosa do mundo. Ele andava de quê? Tinha uma capa. E aqui ninguém nunca explicou isso para você. Vamos entender a época? Qual era a visão? Primeiro, Samuel, ele, além de ser, ele foi o primeiro rei, praticamente. Ele é considerado um rei. Ele é considerado, pela cultura judaica, um Messias, um enviado de Deus, ungido que ungia. Ele também tinha o poder de real e sacerdotal. Tudo nele. Então ele era o cara mais visível da sua época. E já estava morto. Saul veio para pegar a parte realeza que estava em Samuel. Samuel ficou só com a questão profética. Atos, onde tem isso? Gente, é muito mais amplo. Se você quiser que eu faça esse estudo de Samuel, você me avisa que eu vou fazer. Muito forte. Então, a gente tem que entender a visão de como cada cultura via. Então, o judaísmo, a cultura judaica, pela Talmud, eles falam que a visão de Samuel era considerado um rei, tinha a função de real e a função sacerdotal. Tudo nele. Olha que interessante. E aí, nessa, ela viu o quê? Respondeu ela: vem subindo o ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Essa frase aqui, gente, ela já desmorona, ela por si só já derruba a visão. Que aqui você pode ter, não, mas isso aqui foi Deus que mandou. Tudo tem a permissividade de Deus. Tudo. Até a bruxa tá ali, foi permissividade de Deus. Isso a gente não pode negar. Deus permite?
Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá a possibilidade de escolha do sim e do não, do bem e do mal. Aqui foi uma escolha. Saul fez a escolha errada, pagou o preço. Existe a permissão de Deus? Sim. Para que Deus criou o mal? Ah, mas Deus não criou o mal. Pela questão judaica, que eu acho muito interessante, Deus criou o mal. É como se fosse uma questão de justiça. Quando você a pessoa está sendo acusada, ali tem o juiz que vai julgar, nesse caso seria Deus, existe o advogado que é Jesus, que ele advoga, e existe o promotor, que ele faz o quê? Ele é o acusador, que é a função dele. Ah, entendi. Mas quem que manda nessa situação toda? Quem dá a resolução total? Mas tem um livre-arbítrio. Ou você pode ser, se você está injustamente na oposição, existe Jesus. Se existe a promotoria, ele vai te acusar. Você entendeu? E se muitas vezes você não conta para o seu advogado, não confessa tudo que você fez, o promotor vai usar aquilo contra você e você perde a causa. Uau, Gladys, comecei a entender. Então, nesse caso aqui, o inimigo foi justamente ele estava acusador. E aqui Deus houve uma permissividade. Oitavo erro, Saul se prostrou ao inimigo. Por quê? Olha lá, vamos ver a Taná. A Taná, ela é a tradução hebraica. Qual é o seu aspecto? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto. Shaul compreendeu que era Samuel, e prostrou-se com o rosto por terra. Essa é a tradução. E o que significa essa palavra? Que é chamado Vayed. Significa que ela vem da raiz da Yada. Significa principal, saber, conhecer, reconhecer, perceber ou compreender. Então ele compreendeu, ele não viu. Ele não tinha certeza do que ele estava vendo. Então aquele espírito era de Samuel? Não. Porque nesse caso, quem estava falando era uma senhora. E só ela estava vendo o espírito. Saul, em momento algum, viu o espírito. É como a pessoa falou, ixi, estou vendo aqui no copo. Aí só é a pessoa que vê no copo lá e você não vê nada. Você consegue ver? Aí a pessoa, você se sente tão imbecil, fala, você não acredita que você não está vendo. Ah, não, agora eu estou vendo. Não se passe por imbecil. Já aconteceu com você? Não, você não está conseguindo ver. Olha aqui na parede ali, ó, na borra do café, não sei o quê. Gente, é o mesmo espírito dessa senhora, dessa necromante. Cuidado com pseudos pensamentos, ideias de que você não está vendo e você não está compreendendo. Porque a Bíblia fala que é sim, sim, não, não. Os dois têm que estar em comum acordo. Você tem que ver. Saul estava tão emocionalmente abalado que ele não conseguiu ver Samuel e começou a acreditar no que a necromante estava falando. Porque era convincente ao que ele ouvia. Entendeu? Porque em momentos de desespero, as pessoas tendem a confiar em pessoas com caráter duvidoso. Olha que pergunta extremamente poderosa para você. Por que que em momentos de desespero, as pessoas tendem a confiar em pessoas com caráter duvidoso? E aí a resposta está aqui. Em momentos de desespero, o medo cala a razão. Uau! A dor faz as pessoas buscarem qualquer saída, mesmo que venha de fontes duvidosas. Quando Deus parece em silêncio, o ser prefere a uma mentira reconfortante a uma verdade dolorosa. Uau! Foi o que aconteceu com Saul. Gente, muito cuidado com promessas mirabolantes. Elas funcionam como atalhos emocionais. Para quem está em crise. Ó, no desespero, olha que forte isso. As pessoas querem soluções muito rápidas. Ah, porque aí vem a pessoa, a cura imediata, tem um cara aqui, tem a prosperidade, relâmpago, eu te faço ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Inveja. As pessoas caem por inveja. Isso se chama inveja, lamento de dizer. Ah, porque fulano tá ganhando 10 mil reais, eu vou entrar e fazer isso também. Inveja. Porque fulano, influenciador, me mostrou aqui que aí começa a apostar. Inveja. Tem coisas que a inveja faz você recorrer. Você está
fazendo a mesma coisa de Saul. Ah, mas eu tenho que pagar uma conta. Aí você pega o dinheiro da conta para resolver. Tem uma historinha muito engraçadinha que certa vez um jovem, a mãe falou: filho, eu quero que você vá lá e pague essa conta de água aqui pra gente. E a de luz. Ele. E aí, naquele momento, ele viu o dinheiro e ele tinha ouvido falar que um cara ganhou muito dinheiro no celular. E aí ele falou: pô, será que é? Será que é? Aí ele, no momento lá, ele viu que tinha uma premiação de uma picape. Zero. Com aquele dinheiro, exatamente aquele valor, ele poderia comprar 5 cartelas de sortear. E ele viu que ele poderia ganhar aquele sorte. Ganhar. E ele sentiu, e aí falou: nossa, eu vi claramente que eu posso ganhar essa picape. E aí ele foi lá, em vez de pagar a conta de água e luz, ele foi lá e comprou a cartela para participar. E aí, 10 dias, algo maravilhoso aconteceu. O sonho dele se realizou. Só que não era uma picape. Eram 2. Uau, Gladys, como assim? A mãe chegou e falou: filho, o que aconteceu? E o filho todo apreensivo, emocionado, falou: mãe, eu tenho que te contar. Eu falei: o quê? Eu tive um sonho que eu ganharia uma picape. Eu falei: eu sei, filho, mas tem 2 ali na frente. Eu sei, mãe. É porque eu não paguei a conta. E as 2 picapes, era uma para cortar água e a outra para cortar a luz. Tem sonhos que se realizam, não da forma planejada. Cuidado para não cortarem sua luz, não cortarem. Não gaste o dinheiro de algo que Deus colocou na sua vida para você perder. Nono erro: o diabo se disfarça de anjo de luz. Literalmente, ele não vai chegar feio, ele vai chegar bonito. E todas as grandes coisas acontecem dessa forma. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse episódio é uma característica, por isso que o cristianismo acredita que ali era um demônio, por conta dessa passagem. 2 Coríntios 11:14. Então, essa passagem, ela é uma explicação que aquele espírito que veio era um espírito de engano. Quem é o pai da mentira? Ele saberá como te enganar. Nada melhor do que o pai da mentira. E ele usa palavra, usa coisas para você visíveis. 1 Samuel 28:16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Então disse Samuel. Peraí, então disse Samuel. Aqui, uma vertente de que, muitas vezes, outras linhas falam que esse aqui era Samuel. Porque a Bíblia falou que era Samuel. Tá, quem é que estava lá na hora? Quem é que escreveu esse texto? Então foi um texto que não foi o próprio Saul que escreveu. Foi porque fofoca voa rápido. Então, aqui é uma história de bate. A mulher falando: que é Samuel, com muita veemência. Esse aqui não era Samuel. Algumas linhas que acreditam que essa linha aqui pode, principalmente o Espiritismo, que foi Samuel, porque aqui está escrito Samuel. Porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Peraí, mas só tem um detalhe. Todo mundo já sabia era uma fofoca. No momento lá que Saul desobedeceu a Deus, colocou a profeta, ainda ficou salvando lá e não quis matar o rei Agag, começou a bagunça na vida dele. E quando ele foi pegar no manto de Samuel, ele rasgou o manto dele. E aí, o próprio Samuel falou: visto que a partir de hoje também se rasgará o reino da sua vida, porque Deus vai levantar um outro. Detalhe: Davi nem havia nascido ainda quando aconteceu isso. Não tinha nascido ainda. Uau! Então Deus já planejou Davi. Então, antes de nascer. Essa aqui é uma curiosidade dizer muito interessante. 10º erro. Pergunta: se Samuel não falou em vida, por que ele falaria por meio do seu espírito? Aqui já é outro argumento muito forte. 11º erro. Toda mentira tem a sua verdade. Onde está isso? Gente, olha que passagem maravilhosa.
Olha isso aqui interessante para você. Existe a gematria, e aqui tem o nome mentira. O nome mentira, quando você faz a tradução e coloca números em cada letra, eu vou bem resumido aqui. O número mentira gera um número chamado, a soma, chamado gemátria, a soma, o número das letras, dá 600. O nome verdade, que significa amet, que um se chama sheker, mentira, verdade, amet, dá 441. Tá, Gladys? O que significa isso? Aí agora eu subtraio. Verdade, 441, menos mentira, dá 159. Olha que interessante isso. Eu subtraí a soma dos números de cada palavra, da verdade e mentira, deu 159. E o que significa 159? Olha que curiosidade. Pequeno. A soma do nome pequeno, que significa Catan, dá 159. Gladys, o que você está querendo falar comigo? Isso. Lembra lá que toda mentira tem a sua verdade? É o 11º erro? Olha que interessante. Então, 159 significa pequeno. A subtração dele. E olha o que os sábios dizem, que a diferença entre a verdade e a mentira é muito pequena. E aí, para você agora, a partir de hoje, mas é omissão, é uma pequena, eu não menti, eu falei a verdade, mas eu não contei toda a verdade. Olha aqui, ó. Ou seja, uma pequena mudança em uma verdade a transforma em uma grande mentira. Esse aqui já dá um vídeo completo. Uma pequena mudança em uma verdade a transforma em uma grande mentira. Então, toda mentira é uma grande verdade com uma pequena mudança. Cuidado se você está mudando, deturbando a verdade, que é o que aconteceu aqui. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. 12º erro. A profissão do acusador é acusar para se validar. Então, naquele momento, quando eu já estava destruído, e a pessoa começa a falar, porque você fez esse pecado, fez isso. A pessoa, isso também, posso te falar uma coisa? Existem líderes religiosos que fazem o papel, já fazem esse papel dessa bruxa. Começam a crescer. Porque você fez isso, não sei o quê. Não seja Deus na vida das pessoas. Esse não é o seu papel. Esse não é o seu papel. Seja imitador de Cristo. Não seja imitador da bruxa. Você conhece líderes assim? Que começam, porque pecou, aí começa a expor a pessoa na rua. Porque tem que expor na frente de todo mundo. Não, peraí, ô fariseu. Leia a Bíblia direito. Leia a história diferente. Mas eu... Leia a história. Quando eu coloco, confronto a Bíblia. Por isso que ninguém gosta que você leia a Bíblia. Porque quando você começa a entender ela, as pessoas começam a te respeitar. Leia a Bíblia e você será respeitado. Você não será enganado. Não, mas eu sou autoridade. Não. Toda autoridade é delegada por Deus. Então, se você está nessa posição, faça igual Jesus. Silêncio para autoridades que querem lavar as mãos sobre a sua vida. Forte, hein? 12º erro. A profissão do acusador é acusar para se validar. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Meu Deus do céu. Frase forte. Nem todo espírito que fala é de Deus. Até o diabo sabe pregar. Muito forte isso, irmão. Não, mas você está acusando... Gente, eu não estou acusando ninguém. Eu estou falando, a frase está aqui. Não, você não me vê falando mal de ninguém. Mas eu estou aqui retratando situações reais. Claro, o que você acha de fulano? Eu não vou falar dele porque eu não conheço por ouvir falar, porque muitas vezes eu vou estar sendo injusto. Já me falaram que, o que você acha de fulano? Esse cara tá na alta. Gente, é Deus lá em cima. É Deus. Não está nas minhas mãos acusar. Não é o meu papel. 13º erro. O falso Samuel disse que amanhã estariam com ele. Olha que interessante. Peraí. Aqui houve um julgamento. Amanhã vocês vão estar comigo. Aonde está isso? Está lá. 1 Samuel 28, 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus.
dos andarilhos. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui é o dia, falou que é amanhã. Não é o amanhã, é amanhã. Primeiro problema, como poderia um pecador como Saul ficar no mesmo lugar que Samuel estava? Porque olha lá o texto anterior. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Peraí, quem é que está falando ali? Aqui, o espírito maligno, ele se entregou. O mentiroso, você encontra ele nas pequenas mentiras. Você vai estar comigo aqui amanhã. Peraí. É a mesma coisa que tem um juiz, tem uma pessoa justa e tem um bandido. Aí, o juiz fala, amanhã você vai estar aqui comigo. Peraí, você vai estar no mesmo lugar que o juiz? Aí chega um bandido que está se disfarçando, liga para você, fingindo que é um mentiroso, né? Aí fala, amanhã você vai estar aqui comigo. Opa, ele acabou soltando. Peraí. E quando você está extasiado emocionalmente, você não consegue enxergar as pequenas mentiras, que foi o que aconteceu nesse episódio. Aqui é uma coisa clássica de que não era o espírito de Samuel. Porque poderia, e se você vai estar comigo aqui amanhã, poxa, então eu vou estar num lugar bom. Mas não era. Aí veio a segunda. 14º erro. Saul e sua família não morreram no dia falado. Porque ele falou, amanhã vocês vão estar aqui comigo. Segundo problema. Aqui o inimigo disse que estaria com ele no dia seguinte. Mas ele errou por uma semana. Porque demorou uma semana para Saul morrer. E cometeu o suicídio. Forte isso, né? Frase forte. Não se engane. O diabo também veste manto e fala como profeta. Aqui é muito forte. Não se engane. O diabo também veste manto e fala como profeta. Saul se prostrou ao inimigo. De súbito, caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Samuel, porque quem estava falando era a mulher. Então aqui tinha que estar o nome da mulher. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Poxa, ele estava um dia sem comer. Meu Deus do céu. O inimigo se aproveita do medo. E aí é que acontece. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse-lhe, eis que tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Ela falou tudo o que ele queria. Já era julgamento. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permita que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Não se alimente com as palavras do inimigo. Foi o que ele começou a fazer aqui agora. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e entendeu. Levantou-se do chão, se assentou-se no leito. Cuidado, o profano copia o santo. Isso é normal. Primeiro, Samuel 28:24 fala, tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o, e tomando farinha, a amassou e cozeu em bolos asmos. Olha o pão asmo aqui. O pão que o diabo amassou, literalmente foi o que ele comeu. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Por que Saul morreu antes da hora? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Cuidado para você não morrer antes da hora por conta das suas escolhas. Escolhas erradas podem diminuir o seu tempo aqui na Terra. Ou seja, bebi um pouco, vou dirigir. É uma escolha errada? Você sabe que é errado. Porque não é mais você que vai estar ali. Sua consciência é outra. O seu grau de coragem é outro. Quantas pessoas já perderam a vida? Ou por insensatez emocional, ou porque briga de trânsito. Gente, é o que mais se vê hoje na internet. E aí a resposta aqui, 1 Coríntios 10:13. Assim morreu Saul,
por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultaram uma necromante. Está aqui. E esse aqui também ela te endossa. Pode ter sido ali, foi um espírito maligno? Sim. Mas teve permissividade de Deus? Sim. Deus permitiu. Não é que Deus fez. Deus colocou livre-arbítrio para a escolha. Assim como você pode comer, tomar um veneno, a escolha é sua. Até a bruxa tem a escolha dela. Ela escolheu seguir um ser, um espírito duvidoso. Cuidado para você não fazer essas escolhas também. Agora, olha que frase que vai resumir o vídeo de hoje. Quem abandona a voz de Deus se torna presa da voz do inimigo. Uau! Quem abandona a voz de Deus se torna presa da voz do inimigo. Olha que outra frase fantástica. Cuidado! No desespero, até o inferno parece resposta. Uau, Gladys! Se você está com um pensamento em fazer, mas é uma crise de vida ou morte. Cuidado! No desespero, até o inferno parece resposta. É o que aconteceu aqui com Saul. Saul procurou respostas e encontrou juízo. Cuidado para que, ao você procurar uma resposta, você ter juízo sobre a sua vida. Ele morreu por conta de procurar respostas em lugar que não era para procurar. Deus não manda recado por caminhos que ele mesmo proibiu. Meu Deus, essa frase aqui, gente. Deus não manda recado por caminhos que ele mesmo proibiu. O inimigo ali falou tudo que Deus já havia falado. Ele só copiou e transmutou. Já era um julgamento. Tem coisas. O inimigo, ele, quando você está em pecado e assim, muito erro e fragilizado emocionalmente, ele sabe, com 10 rodadas, a te dar o checkmate. Isso que você ouviu. Imagina um tabuleiro de checkmate. Então, a sua vida é um tabuleiro de xadrez. Quando você está no erro, emocionalmente abalado, você faz a primeira jogada, o inimigo já sabe as suas próximas 10 jogadas. Mas quando vem o Espírito e a palavra de Deus, você confunde. E você que dá o checkmate no inimigo. E aí você chega com todas as suas peças, ou com o rei, ou com a rainha, do outro lado. E você cria novos filhos, nova família com realeza. Se você entender a regra do xadrez, você vai ver que existe essa possibilidade. Quando eu chego com um peão, até um peão lá no outro lado, eu consigo transformá-lo numa peça poderosa. Uau, Gladys! É assim que funciona o reino dos céus. Frase forte. Quando Deus fala, o inferno se cala. Quando você tem mais de uma voz de sua vida, sim, não, como você vai descobrir que é a voz de Deus? Quando Deus fala, o inferno se cala. É uma voz só. Toda vez que foi a voz de Deus, o inimigo se calou. Não tem escolha. Quando você está lá, eu posso fazer isso ou fazer aquilo, é escolha. Sim, sim, não, não. É sim ou não. Não tem Deus na história. Quando você tem uma confirmação na sua vida, é uma voz só. Por isso que a palavra fala que é sim, sim e não, não. Quando duas pessoas têm em comum acordo, tudo dá certo. Cordão de 3 dobras não se quebra. Toda palavra que você está querendo fazer algo, entre com um acordo com a sua esposa. Pergunta para ela. Não faça sozinho. Saul aqui fez sozinho. Existe uma tradição judaica que fala que a esposa dele influenciou ele para esse caminho. É uma tradição, são histórias. Tanto é que alguns filmes já colocaram e relataram isso. Interessantemente. Mas a pergunta é: Deus ainda fala com você? Só que você muitas vezes não dá ouvidos porque você está tão ocupado que a ocupação bloqueia o seu ouvido. Você não consegue se libertar para ouvi-lo. É simples. Nesse momento agora, se você está aí agora, Deus, eu não consigo ouvir mais a sua voz. Opa, Deus usa até burro para falar. Que eu provavelmente posso, acredito eu que eu sou um pouquinho mais do que um burro. E Deus falou com você. Se você ficou até agora nessa palavra, porque Deus falou com você. Lá se é Deus? Nunca. Mas existem mensagens aqui. Mesmo que eu tenha errado em alguma coisa, alguma delas,
Pode ser verdade, pode te ajudar nesse momento. Mas eu estou com uma dúvida, eu estou passando por uma situação financeira. Quando Deus fala, o inferno se cala. O que você gosta de fazer? O que você faria de graça pro seu próximo? É assim que surgiram grandes profissões. Comece a estudar casos de pessoas que procuraram ajudar o próximo, prosperaram. A prosperidade não está em resolver o seu problema, está em resolver o problema do próximo. Tanto que você não vê ninguém na Bíblia se autocurando, porque a cura não é para você, é para o próximo. A sua palavra, muitas vezes, você não consegue ouvir. E quando você ouve a sua voz, você não gosta dela. Quando eu ouço minha voz, eu falo, nossa, isso aí não é minha voz. Já viu isso? Depois de tanto me ouvir, eu falei, acabei me acostumando. Tem vozes mais belas. E a moral da história de hoje? Quando Deus fala, o inferno se cala.